Como tratar uma bolha de sangue? Tratando imediatamente após a lesão. Remova a pressão da bolha e exponha-a ao ar. Nada deve entrar em contato com a bolha. Expô-la ao ar pode acelerar a recuperação natural, pois a bolha ficará intacta e as chances dela estourar e infeccionar são menores. Aplique gelo na bolha caso ela esteja muito dolorida. Compressas frias podem ser aplicados no local por 10 a 30 minutos de cada vez. Faça isso para reduzir a dor e para esfriá-la caso ela esteja latejando. Isso também pode ser feito regularmente, mas não imediatamente após a lesão. Não coloque o gelo diretamente na pele, pois isso pode causar uma queimadura fria. Em vez disso, coloque uma toalha entre o gelo e a pele para proteger a área lesionada. Aplique um gel de aloe vera na bolha para aliviar a dor e o inchaço. Sob circunstâncias normais, não estoure a bolha. Isso pode ser tentador, mas é provável que ela fique infeccionada e o processo de recuperação natural do corpo seja atrasado. Caso a bolha esteja no pé, tente não colocá-la sob pressão prolongada, permitindo que a bolha se recupere sozinha. Mantenha-a exposta ao ar. A maioria das bolhas de sangue se recuperará sozinha com o tempo. Mas manter a área limpa e seca acelerará o processo. Manter a bolha exposta ao ar auxilia a recuperação e limita a possibilidade de infecções. Reduza qualquer fricção ou pressão. Caso a bolha esteja em uma área que normalmente entra em contato com algo, como o calcanhar ou um dedo, aplique um curativo para limitar a fricção contra ela, pois isso aumenta as chances dela estourar. É possível encontrar alguns curativos redondos e com um buraco no centro que reduzem a fricção e mantenha a bolha exposta para acelerar a recuperação. Proteja-a com uma bandagem. As bolhas que entram em contato com coisas regularmente, como aquelas nos pés ou dedos, podem ser cobertas com um curativo folgado para proteção extra. Essas bandagens reduzem a pressão nas bolhas e diminuem a fricção. Duas coisas importantíssimas na recuperação e na diminuição das chances de infecção. Utilize curativos estéreis e troque-os regularmente. Antes de aplicar um curativo, limpe a bolha e a área ao redor dela. Continue o tratamento até que a área se recupere completamente. Caso a bolha seja muito grande, agende uma consulta com um médico. Algumas bolhas precisam ser drenadas e é melhor fazer isso sob a supervisão de um profissional para evitar infecções. Sabendo como e quando drenar uma bolha de sangue, decida se é melhor drenar a bolha. Apesar de deixá-las quietas normalmente ser a melhor opção, algumas vezes é necessário drená-las. Por exemplo, caso o acúmulo de sangue seja grande e a dor seja extrema ou caso a bolha esteja ficando tão grande que acabará estourando sozinha. Pense na real necessidade de drená-la, mas seja cauteloso. É necessário tomar muito mais cuidado ao tratar uma bolha de sangue do que uma bolha comum. Caso decida drená-la, você precisará tomar cuidado para evitar as chances de infecção. Devido ao risco de infecção, você nunca deve drenar uma bolha de sangue caso possua um problema como HIV, doença cardíaca ou câncer. Prepare-se para perfurar a bolha. Caso decida drenar a bolha, é necessário tomar certas medidas para não infeccioná-la. Lave as mãos e a região da bolha com água e sabão antes de começar. Em seguida,
Esterilize uma agulha com álcool isopropílico. Você utilizará essa agulha para perfurar a bolha. Pressione gentilmente a borda da bolha com a agulha e o fluido começará a sair pelo buraco. Aplique uma leve pressão sobre a bolha para ajudar o escoamento dos fluidos. Se necessário, limpe a área e cubra a bolha com um curativo. Aplique um antisséptico, caso não tenha alguma alergia. E cubra a área com um curativo estéril. Após estourar a bolha, evite o máximo de pressão ou fricção quanto possível. Para evitar infecções, você deve observar bem a lesão e trocar o curativo regularmente. Tratando uma bolha estourada. Caso a bolha estoure por conta da pressão ou fricção, é necessário limpá-la rapidamente para prevenir infecções. Comece drenando o fluido cuidadosamente. Lave a área completamente e aplique uma pomada antisséptica, caso você não tenha alergia. Assim como faria caso a tivesse drenado por conta própria. Evite utilizar álcool ou iodo diretamente na região, pois essas substâncias podem atrasar o processo de recuperação. Deixe a pele intacta após drenar o fluido. Tome cuidado e alise a pele da bolha para proteger a região e acelerar o processo de recuperação. Não remova a pele ao redor da bolha. Cubra-a com um curativo limpo para prevenir infecções. O curativo deve exercer pressão suficiente para evitar o rompimento de mais vasos sanguíneos, mas não o bastante para impedir a circulação na área. Troque a bandagem diariamente após limpar a área e a bolha deve se recuperar em uma semana. Procurando sinais de infecção. Ao cuidar da bolha, procure cuidadosamente por sinais de infecção. Caso a região fique seriamente infectada, um médico pode receitar antibióticos orais para o tratamento. É importante limpar e cobrir a bolha corretamente para diminuir as chances de uma infecção. Caso comece a sentir mal-estar ou febre alta, você pode estar com uma infecção. Fique atento para a dor, inchaço ou vermelhidão ao redor da bolha. Uma infecção pode ocasionar uma vermelhidão e um inchaço ao redor do local ou uma dor que se desenvolve muito tempo após o surgimento da bolha. Fique de olho nesses sintomas e tome as medidas apropriadas caso eles surjam. Fique de olho em manchas vermelhas saindo da bolha, pois elas podem indicar infecções sérias que se espalharam pelo sistema linfático. A linfangite normalmente ocorre quando os vírus e bactérias de uma ferida infeccionada penetram nos canais do sistema linfático. Outros sintomas da linfangite incluem o inchaço dos nódulos linfáticos, calafrios, febre, perda de apetite e indisposição. Caso esteja experimentando algum desses sintomas, contate um médico imediatamente. Fique de olho na drenagem de pus e fluidos da bolha. As descargas de pus são indicadores de possíveis infecções. Então fique atento caso um pus amarelo e verde comece a se acumular na região e sair da bolha.